Mioma no útero. Hoje eu vou te contar tudo sobre mioma, desde origem, como você faz o diagnóstico, quais são os principais sintomas, quais são os tipos de tratamento, será que precisa mesmo operar, cirurgia, mamectomia, embolização, anticoncepcional, reajuste hormonal, tudo sobre mioma aqui nessa aula hoje. Bora ficar por dentro de tudo? Então vamos lá, olha só, vou começar aqui compartilhando minha tela com você. Vamos começar pela definição. Mioma, mio quer dizer músculo, tá? Então definição de mioma, mio quer dizer músculo, ioma quer dizer tumor, massa, nódulo, tá? Então, mioma quer dizer um tumor, uma massa, uma nodulação do músculo. E o mioma, ele é exclusivo do útero, tá? Então, a palavra mioma, ela se refere exclusivamente ao útero. Então, a gente não tem mioma em outros órgãos. A gente não tem mioma no ovário, por exemplo. A gente não tem mioma na mama, por exemplo. A gente pode sim ter outras doenças relacionadas ao desequilíbrio hormonal, como vou explicar aqui pra vocês em relação ao mioma, que faz ali surgir um nódulo na mama, na tireoide, nos ovários. Mas a palavra mioma é um tumor benigno e é exclusivo do útero, tá? Do músculo do útero. Como eu já falei, então, o mioma ele é um tumor benigno, ou seja, ele não é câncer. É muito comum as mulheres ficarem morrendo de medo quando escutam essa palavra, mioma, né? Quando tem esse diagnóstico de mioma, lá tá fazendo ultrassom, descobre que tem mioma. Primeira coisa que pensa, é câncer? Será que tem possibilidade de virar câncer? Não, não é câncer, é um tumor benigno, uma nodulação, um carocinho, um nódulo sólido benigno que acomete o músculo do útero. Vou te mostrar aqui as localizações mais comuns. E é muito, muito, muito raro o mioma se tornar um câncer, um sarcoma de útero, um sarcoma que é um tumor ali da parte muscular do útero. É muito raro. Para deixar assim mais claro, menos de 1% dos miomas eles podem evoluir para um câncer de músculo de útero, tá? Então ele é um tumor benigno, mas precisa de tratamento, como eu vou mostrar para vocês por conta dos agravos. O mioma ele é mais comum em mulheres entre 35 e 50 anos, tá? Não tem a possibilidade de mioma aparecer no útero de crianças, por exemplo, porque a gente sabe que precisa da ação hormonal lá no útero, a gente precisa da ação do estrogênio, hormônio proliferativo no útero, para ter esse crescimento, esse nódulo, esse surgimento ali de mioma. Então a idade mais comum é de 35 a 50 anos de ter esse diagnóstico, esse surgimento do mioma ali, mas lógico que pode surgir antes, pode surgir depois, mesmo depois da menopausa, a gente tem ali casos de mioma surgindo no útero, tá? E estima-se que 70% das mulheres têm ou vão ter miomas na sua fase reprodutiva. Então se a gente pegar lá mulheres em fase reprodutiva ali, a partir da primeira menstruação, até menopausa, se a gente pegar aleatoriamente na rua, por exemplo, se pegar lá 100 mulheres, 70 vão ter ali mioma ao diagnóstico. Muitas nem sabem, muitas nem sentem nada, né? Mas muitas sentem sim muitos agravos, muitas complicações, muitos sintomas. As mulheres negras são as que mais sofrem, são as mulheres que mais têm ali a incidência de mioma. Tem fator genético, né? Acontece ali o fator genético também. A gente sabe que tem um histórico familiar, então mulheres que têm ali mães, tias, primas, irmãs que têm miomas têm maiores chances de desenvolver o mioma, só que a genética, uma coisa que eu amo, que a ciência trouxe pra gente, né? Nós não somos reféns da genética mais. Hoje a gente sabe que a epigenética é muito mais importante, é muito mais valorosa, é muito mais significativa do que propriamente a genética. Então eu falo que é o seguinte, ó, é como se fosse um interruptor de lâmpada. Sabe assim, sabe uma lâmpada que a gente vai acender? Não tem um interruptor de lâmpada? O nosso código genético, ele é um interruptor da lâmpada. Cabe a você ligar, lá, colocar o dedo e acender essa lâmpada, ou deixar essa lâmpada eternamente apagada, desligada, tá? Então, o nosso DNA é isso, a gente carrega, a gente tem esse interruptor lá dentro do nosso DNA para as doenças, então a gente pode carregar predisposição para várias doenças, câncer de mama, por exemplo, mioma, por exemplo, doenças autoimunes, doenças reumatológicas, a gente pode carregar ali no nosso código genético uma predisposição familiar de diversas doenças, vários interruptores, cabe a nós, através da epigenética, colocar o dedinho lá, ligar ou desligar, ou seja, não é porque você tem uma história familiar positiva que com certeza você vai ter, que você é obrigatório a passar por isso, tá? Cabe a nós termos comportamentos, hábitos, atitudes que jogam contra esse código genético. Então a gente sabe que hoje as doenças têm mais ou menos 10 a 15% no máximo relação com a genética, a maioria delas, tá? Então 10 a 15% tem ali um agravo importante por conta da genética. O resto, a maioria, lá 90%, 85% é relacionado ao nosso comportamento, é relacionado às nossas atitudes, nossos hábitos do dia a dia. E eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo também. Então, deixa eu voltar a nossa tela aqui, ó. Então, a genética sim, tem fator genético presente, mas a epigenética é muito mais predominante, é muito mais importante, é um fator muito mais rico aqui no surgimento de mioma. Ou seja, se você tem comportamentos pró-mioma, esse mioma vai acontecer. Você aumenta muito suas chances do mioma acontecer. Se você tem comportamentos anti-mioma,
é muito difícil que esse mioma apareça e te incomode aí, tá? E nisso tem relação o desequilíbrio hormonal. Então, como eu falei, nós temos hormônios que incidem, que têm ali ação sobre o útero, tá? Como, por exemplo, o hormônio estrogênio, o hormônio progesterona. Por isso que o mioma, ele é exclusivo ali depois da primeira menstruação. Então, meninas que nunca menstruaram, elas não vão desenvolver mioma porque elas precisam desse estímulo hormonal, principalmente do hormônio estrogênio, que ele é proliferativo, ele faz multiplicar células, engrossar células, ele faz o crescimento celular, ele faz crescer ali nódulos no útero, e esse estímulo maior do estrogênio logo após a menstruação, tá? Então a gente precisa da ciclagem hormonal, a gente precisa da menstruação, a gente precisa da maturação folicular, do nosso ciclo hormonal ativo, pra gente ter esse estímulo hormonal, esse estímulo do estrogênio, pra ter essa predominância estrogênica, pra ter esse desequilíbrio hormonal e pra dar então acontecer o mioma, pra ele surgir ali, tá? Quais são os principais... Eu vou falar mais sobre desequilíbrio hormonal nessa aula, tá? Inclusive, eu já vou deixar pra vocês aqui um convite. Aqui abaixo, eu vou deixar na descrição dessa aula aqui, desse vídeo, um link pra você entrar pro Método 5R. O Método 5R é um programa de ajuste hormonal, que ajusta o seu desequilíbrio hormonal, tá? Então, se você já quer começar o quanto antes aí seu ajuste hormonal, quer combater de vez ali sofrimentos causados por mioma, aqui, ó, esses sofrimentos todos que eu vou falar pra vocês agora aqui, então já clica aqui, já entra pro Método 5R, já começa o seu reequilíbrio hormonal, já trate a causa, tá? Você vai ver que essa é a causa. Mas vamos lá, olha só, quais são os principais sintomas, os principais sofrimentos relacionados aos miomas? Irregularidade de ciclo menstrual é assim, ó, é top 10 das queixas das mulheres que têm miomas, tá? Então, seja menstruação prolongada, menstruação que dura muito tempo, né? Então, mulheres menstruam 10, 15, 20 dias, menstruam um mês inteiro. Ou fluxo menstrual muito intenso, mulheres às vezes têm que ficar trocando absorvente de hora em hora, ou fica tendo muitos vazamentos. Tem mulheres que usam fraldas, tem mulheres que usam absorventes internos e externos, né? Em associação, assim, pra ver se segura um pouco. Tem mulheres que ficam sentadas o dia inteiro no vaso sanitário, pingando, nem colocam roupa porque sabe que vai sujar, vai manchar, que o absorvente não vai dar conta. Então, alterações de ciclo, seja muito fluxo menstrual, ou seja, um ciclo menstrual muito prolongado, de muitos dias, muito arrastado, são as principais queixas, tá? São as principais queixas. Mulheres também têm hemorragias a ponto de parar no hospital de tanto estímulo hormonal ali no útero. Como eu falei pra vocês, o hormônio estrogênio é o principal hormônio que faz proliferar células, ele faz engrossar a camada interna do útero. Não só a camada muscular do útero, que é onde surge o mioma, mas a camada endometrial, que é a camada mais interna, que é a camada responsável pela nossa menstruação. Então, o hormônio estrogênio em excesso, esse desequilíbrio hormonal, essa predominância estrogênica, atua na camada muscular do útero, tendo ali a ação nessa camada muscular, fazendo o surgimento e o crescimento de mioma, e também na camada endometrial, a camada mais interna, a camada relacionada ali à menstruação, ao sangramento, provocando então muito sangramento, muito fluxo menstrual, um fluxo intenso, fluxo prolongado, hemorragias intensas, né, por conta dessa predominância estrogênica, ou então escapes, às vezes fora do período menstrual, tem lá um sangramento, a hora que você faz um esforço, ou às vezes até mesmo sem esforço, você vai olhar, tá lá sangue na sua calcinha, aquela borra, ou até mesmo sangue vivo. Então, escapes, que são sangramentos fora do período menstrual, tá? Coágulos, menstruação com coágulos, aquelas pelotas de sangue, sabe aquelas pelotas que parecem pedaços de fígado? Aquelas pelotas que são pedaços mesmo, que você consegue pegar. Esses coágulos também têm relação com a predominância estrogênica, com o excesso do hormônio estrogênio, ou seja, estimula demais a camada interna do útero, juntando muito sangue ali, assim como também uma deficiência do hormônio progesterona. A progesterona é o hormônio que protege nosso útero, e quando esse hormônio tá baixo, quando esse hormônio tá deficiente, ele também faz ali a propensão do surgimento de coágulos, de pelotas de sangue na nossa menstruação. Outro sintoma muito comum são dores, tá? Cólicas. Cólicas durante a menstruação, então menstruações muito dolorosas, a ponto de ficar acamada, a ponto de ficar de cama, de ficar ali sem conseguir fazer as atividades, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada. Como também cólica, dores abdominais fora da menstruação. Então, mulheres que têm a pelve sensível, que não conseguem às vezes colocar uma calça mais apertada, que dói, não consegue amarrar, abotoar o botão da calça, ou às vezes não consegue colocar uma calça leg que dói, dores tanto para fazer esforço físico, fazer atividade física, carregar peso, né, pegar criança no colo, pegar uma sacola pesada dói, dor para ter relação é muito comum, né, dor e sangramento na relação, que é dispareunia que a gente chama, a dispareunia é a dor no momento da relação, independente da posição, independente da alteração anatômica, então dor
dor pélvica, dor lombar, dor nas costas, chega às vezes até a fazer íngua, passa a mão assim, tem uns carocinhos, uns nódulos nas costas, dor lombar, dor tipo peso nas pernas, sabe aquele peso, parece que as pernas estão pesando 100 quilos cada uma, também tem relação com miomas, também tem relação com desequilíbrio hormonal, quadros de infertilidade, então mulheres que tentam engravidar, tentam lá anos, fazem vários exames, não tem nada, nenhuma alteração de fertilidade, somente a presença dos miomas, principalmente os miomas submucosos, os miomas mais internos, tem mais relação com quadros de infertilidade, ou até mesmo complicações gestacionais, né? Então, mulheres que engravidam, mas perdem, tem uma sequência de abortos espontâneos, complicações na gravidez, como sangramento na gravidez, descolamento de placenta, parto prematuro, alterações do crescimento do bebê, às vezes o mioma tá lá mais interno e fica ocupando o lugar onde o bebê se desenvolve, então ele pode atrapalhar também essa parte, tá? Útero inchado, então aquela barriguinha, sabe aquela barriguinha que a mulher, que quem olha de fora assim parece que a mulher tá grávida? Às vezes eu tenho até alunas que falam, nossa, quantas vezes eu fui abordada perguntando de quantos meses que eu tava, se era menino, se era menina, quando que eu ia dar à luz, né? Então faz uma barriguinha, um volume que parece mesmo uma barriga de grávida, né? E na verdade não é gravidez, é o seu útero que tá inchado, tá edemaciado, tá aumentado, tá grande, por conta tanto do estímulo hormonal, tanto ali do excesso de hormônio estrogênio engrossando as camadas do útero, quanto até mesmo pelo volume ou pelo tamanho dos miomas, né? Às vezes múltiplos miomas, às vezes um mioma muito volumoso faz inchar esse útero, fica parecendo uma barriga de grávida mesmo, né? Ou então parece que você tá gordinha, sabe assim? As pessoas olham e acham que você tá gordinha e na verdade é o seu útero que tá inchado. Então são sintomas muito comuns relacionados ao quadro de mioma, entre outros vários sofrimentos, tá? E esses aqui são os principais. Então, principalmente alterações em relação ao ciclo menstrual, fluxo menstrual ou menstruação prolongada, dores, cólicas durante a menstruação, fora da menstruação, quadros de infertilidade, complicações gestacionais ou até mesmo útero muito inchado. E uma coisa que eu quero chamar sua atenção aqui é que a tendência é que piore cada vez mais, tá? Então, quando você começa com sintomas leves, às vezes uma menstruação que ainda tá leve, começa a aumentar, né? Começa a ter uma alteraçãozinha, uma cólicazinha, que começa a ficar uma cólica mais forte. A tendência é que o quadro piore cada vez mais. Então, por isso que eu sempre falo, não fique esperando o quadro piorar, o quadro se agravar, virar uma urgência, para daí então você tomar a iniciativa de começar seu tratamento, tá? Comece o tratamento o quanto antes, atue no seu desequilíbrio hormonal o quanto antes, ajuste seus hormônios, ajuste ali o que tá errado, a raiz do problema o quanto antes, para você impedir que esse mioma aumente, para você impedir que o seu útero cresça, para você impedir que os seus sintomas piorem. E quanto ao diagnóstico, como que eu sei se eu tenho mioma? Às vezes as mulheres falam assim, nossa, eu vejo você falar tanto desses sintomas todos, eu tenho esses sintomas, será que eu tenho mioma? Será que eu não tenho mioma? Como que eu faço o diagnóstico? Será que eu consigo fazer o diagnóstico, consigo ver através de um exame de sangue se eu tenho mioma? Não, a gente não consegue ver através de exames de sangue a presença de miomas, tá? Será que eu consigo ver através do meu preventivo? Eu vou lá no meu postinho, vou lá no meu médico, eu tô colhendo o preventivo de colo de útero, o Papa Nicolau, será que através do preventivo eu consigo fazer um diagnóstico de mioma? Não, preventivo, ele olha o colo do útero e o mioma, normalmente ele tá mais localizado ali no corpo do útero, na camada mais interna do útero, né, na pelve, e não no canal vaginal. A não ser que você tenha um mioma parido, aí dá pra observar pelo preventivo, tá? Mas o diagnóstico também não é pelo preventivo. Então não é pelo exame de sangue, não é pelo preventivo. Pelo ultrassom, eu consigo avaliar se tem mioma? Sim, o ultrassom é um ótimo exame pra gente avaliar a presença de miomas, pra gente avaliar a localização, o tamanho dos miomas, se ele tá tendo alguma complicação ali, tá? Então, se a mulher já teve relação, ela pode fazer um ultrassom transvaginal. Se ela nunca teve relação, ela pode fazer um ultrassom pélvico, tá? Mas o ultrassom é um ótimo exame pra gente avaliar ali a presença, pra gente fazer o diagnóstico de mioma, tá? Exames de imagem como tomografia ou então como ressonância, também a gente consegue fazer o diagnóstico de mioma através de tomografia e ressonância, mas não é necessário você fazer uma tomografia e uma ressonância para diagnóstico de mioma, tá? Às vezes você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância por um outro motivo e acaba observando ali no seu útero a presença de miomas. Isso pode acontecer, tá? Mas o exame de eleição, o exame assim que a gente chama que é o de padrão, né? O exame mais fácil de você ter acesso aí, de você fazer e ter esse diagnóstico é o exame de ultrassom. E nesse exame de ultrassom a gente consegue observar então a localização, o tamanho, a gente consegue observar se ele é mais posterior, se ele é mais anterior, se ele é um mioma submucoso, como esse aqui, ó, que é um mioma mais interno, que acomete aqui mais a proximidade da camada endometrial, é um mioma mais relacionado a sangramento, menstruação prolongada, escape, hemorragia, infertilidade.
fertilidade, tá? Inclusive, deixa eu falar pra vocês, tem uma aula, eu já fiz uma aula aqui no nosso canal sobre diversos tipos de mioma, a diferença de cada tipo de mioma, como que você localiza aí o seu tipo de mioma no seu exame. Então, eu vou deixar aqui pra vocês a aula sobre os tipos de mioma, que eu falo em detalhes cada um deles, tá? Mas olha só, então no ultrassom a gente consegue ver o mioma submucoso, que é o mais interno, o mioma intramural, que é o mioma que fica bem no músculo do útero, bem ali na parede do músculo do útero, tá? Então o nome já diz intramural, intramuros, então ele fica entre o muro interno e o muro externo do útero. E o mioma subseroso, que é o mioma mais externo, tá? O mioma que ele fica mais na camada externa do útero. Existem algumas variações, né? Mioma pediculado, mioma parido, o transmural. Eu expliquei em detalhes nessa aula que eu já mencionei pra vocês, tá? E da onde que surge o mioma, né? Então, assim, nós falamos bastante sobre os sintomas, nós falamos bastante sobre a faixa etária, e eu falei pra vocês que a gente tem fator genético, a gente tem fator epigenético e principalmente o desequilíbrio hormonal. Então, olha só, esse gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo comentar pra vocês. Acho que não, ó. Esse gráfico aqui é um gráfico de hormônios sexuais femininos, tá? Então, nós temos aqui embaixo os números, ó. São os números do nosso ciclo hormonal, tá? O primeiro dia, nós sangramos. Quando a gente sangra, sangue vivo na menstruação, é o primeiro dia do ciclo. A gente conta o primeiro dia do nosso ciclo. A maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias, tá? A maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias, sendo lá pelo 14º dia, mais ou menos, o nosso pico de ovulação. Nesse período todo, nós temos ali a predominância de dois hormônios, tá? Produzidos lá pelo nosso ovário, mas também tem influências externas desses hormônios. Como assim, doutora, a influência externa dos nossos hormônios? Então, olha só, o nosso ovário, ele produz, através da maturação dos nossos folículos e na pós-ovulação, os hormônios estrogênio e hormônio progesterona. Então, a gente sabe que a gente tem essa produção natural desses hormônios. Mas, por exemplo, o estrogênio, a nossa única fonte de estrogênio não é a nossa produção do nosso ovário. A gente sabe que nós temos nossa alimentação lá com os fitoestrógenos, ou seja, estrogênios da planta, do alimento. Nós temos os xenoestrógenos, ou seja, nós temos o estrogênio de toxinas, estrogênios estrangeiros, né, xenoestrógenos, são estrogênios do meio. Então temos estrogênios provenientes de toxinas, de agrotóxicos, de plásticos, de contaminantes. Então nós temos várias origens de estrogênio, não só a nossa produção de estrogênio lá pelo nosso ovário, tá? Então nós temos sim influências externas, não só no nosso ovário também, mas nós temos um processo chamado aromatização, que é a conversão de testosterona em estrogênio lá na nossa gordura, nosso tecido periférico. Então a gente também consegue fazer uma produção periférica, ou seja, uma produção extra-ovário de estrogênio. Nós temos também uma pré-produção ali de hormônios que fazem parte do ciclo da produção do hormônio estrogênio lá na nossa adrenal. Então a gente tem ali um pré-hormônio que vai virar estrogênio na adrenal. Então a gente tem uma outra fonte também de produção de estrogênio fora do nosso ovário. Então nós temos várias fontes de estrogênio. Do nosso ovário é uma das principais, mas nós temos outras várias, tanto de alimentos, contaminantes, toxinas, gordura periférica com aromatização. Nós temos produção na adrenal. Inclusive, até mesmo muitas mulheres e muitas pessoas acham que quando a gente entra na menopausa, quando os nossos ovários se atrofiam, a gente vai interromper a nossa produção de estrogênio, né? Não tem mais folículo ali, então vai ter cura dos miomas. E muitas mulheres não passam por isso, muito pelo contrário, tem até a piora do quadro na pós-menopausa, porque não tem a produção do ovário de estrogênio, mas tem ali a ação de estrogênios de outras fontes atuando ali no crescimento e desenvolvimento de mioma. Então, já vi várias mulheres que mesmo na pós-menopausa continuam sofrendo com os miomas, continuam ali tendo sangramentos, aumento de volume abdominal, tudo isso por conta de estrogênios provenientes de outras fontes que não da produção natural dos ovários. E esse gráfico que eu trouxe aqui para você é o gráfico da nossa produção dos ovários. Então nós nascemos com um número finito de folículos no nosso ovário. E toda vez que a gente vai iniciar um ciclo novo, essa maturação de folículo tem ali junto a liberação de estrogênio. O hormônio estrogênio ele faz 2 picos ao longo do mês, tá? Então 2 picos, um pré-ovulação e o outro pós-ovulação. Bem aqui no meio a gente tem a ovulação, tá? Então nós fazemos um pico pré-ovulação e um pico pós-ovulação. Esse é o ciclo normal do hormônio estrogênio, tá? O hormônio estrogênio é um hormônio muito importante para nossa saúde. Ele protege nosso coração, nossa saúde óssea, nossa saúde mental. Ele tem muitos benefícios na dosagem certa. Por que na dosagem certa? Porque quando a gente tem o hormônio estrogênio muito alto, o hormônio estrogênio estourado, que a gente chama de predominância estrogênica ou dominância estrogênica, esse hormônio estrogênio em excesso, ele começa a estimular a proliferação de células, de tecidos, multiplicar células, inclusive células do músculo do útero, provocando então o surgimento de mioma, surgimento de adenomiose,
endometriose, surgimento de cistos, nódulos, tanto na mama, na tireoide, nos ovários, endometriose. Então, são doenças correlacionadas por conta dessa predominância estrogênica. O estrogênio, ele não faz esse pico aqui, ó. Ele acaba estourando e acaba evoluindo para uma predominância estrogênica, estimulando demais os tecidos e engrossando, estimulando o surgimento de nódulos e cistos. Então, eu quero que vocês gravem essa imagem aqui, ó. Estrogênio fazendo aqui dois picos. Já o hormônio progesterona, um hormônio pró-vida, um hormônio que protege o nosso útero, um hormônio que é um hormônio ansiolítico, analgésico, um hormônio muito bom para o nosso corpo, para o corpo da mulher. Ele faz um pico pós-ovulação. A casquinha do nosso óvulo, depois que a gente ovula, nosso ovário fica com uma casquinha. E essa casquinha é que produz a progesterona. Então, a progesterona ela é produzida pós-ovulação, tá? Então, depois da ovulação, aqui, ó, lembrando, vou até fazer de outra cor aqui, pra ficar marcadinho, ó. Bem aqui no meio nós temos a nossa ovulação, tá? A nossa ovulação. Quando a gente, depois da ovulação, a casquinha do óvulo produz a progesterona, que tem que estar aqui, ó, fazer um pico bem bonitinho. Já o estrogênio, ó, um pico antes da ovulação e depois outro pós-ovulação. Quando a mulher entra em desequilíbrio hormonal, quando a mulher tem ali uma predominância estrogênica, quando ela tem uma deficiência de hormônio progesterona, quando ela tem uma alteração, um desajuste dos hormônios, começam a apresentar as doenças. Então, lembrando, ó, os dois picos aqui do estrogênio, olha o que vira a predominância estrogênica. Olha esse gráfico aqui, olha onde o estrogênio vem. Tá vendo que ele deveria vir aqui e cair? O estrogênio ele vem muito alto e faz um pico, ele faz uma predominância, ele estoura. E nesse estourar do estrogênio, nessa predominância, ele começa a ter ali o surgimento de doenças. E a progesterona, que é esse verdinho aqui, que deveria fazer um pico pós-ovulação, olha onde ela tá aqui, ó. Ela tá minimizada, ela tá lá no pé. O hormônio que protege o nosso útero tá minimizado. Por isso que é muito importante não só a gente usar ali artifícios, como por exemplo, até trouxe aqui, ó, como forma de tratamento, né? Anticoncepcional. O que o anticoncepcional faz? O anticoncepcional é um hormônio sintético, ele tenta bloquear o nosso ciclo, ele tenta não permitir que o nosso corpo produza hormônios. Só qual que é o grande problema? Alivia alguns sintomas? Alivia, o nosso ciclo ele vai estar minimizado. Só que a hora que você para de usar o anticoncepcional, ele volta tudo com força total. Então é como se fosse tapar o sol com a peneira. O anticoncepcional, ele tapa o sol com a peneira. O anticoncepcional, ele não tem a função de curar mioma, ele não tem a função de tratar mioma. O anticoncepcional, a única função dele é aliviar sintomas. Então dá uma segurada no seu sangramento excessivo, dá uma aliviada nas cólicas ali durante a menstruação, mas ele não tem, o anticoncepcional, ele não tem a função de curar miomas. E nós temos vários tipos de anticoncepcional. Quando o anticoncepcional é o combinado, que ele vê ali uma fração de estrogênio e uma fração de progesterona, ele pode inclusive piorar o seu quadro. Como vocês viram aqui, ó, o que faz ter o surgimento de mioma é o estrogênio alto, é o estrogênio em excesso, é a predominância estrogênica. Se você está usando um anticoncepcional que tem estrogênio na formulação, a tendência é que piore a longo prazo, tá? Então, não são recomendados ali estrogênios nem de forma sintética, nem xenoestrógenos, nem fitoestrógenos, nem mesmo a ação de estrogênios produzidos pelo nosso ovário durante esse processo aí de tratamento de miomas, tá? Então, anticoncepcional, ACO é anticoncepcional oral, né? Ele apenas bloqueia seus hormônios, ele não ajusta seus hormônios, ele não regula seus hormônios, ele tenta apenas tapar o sol com a peneira. E cirurgia? Eu vejo muitas mulheres que têm muitas indicações de cirurgia, né? Antigamente, a gente acreditava que tem diagnóstico de mioma, tem que operar, não tem saída, né? É uma sentença. Tem diagnóstico de mioma, se você tem mioma, tinha que operar. E eu falo isso com muita propriedade porque eu sou cirurgiã, eu sou médica, eu sou cirurgiã, por muitos anos eu operei muitos miomas, por muitos anos eu fazia cirurgias de histerectomia, de miomectomia, fazia várias cirurgias, até mesmo das complicações. Então, às vezes eu operava uma mulher que tinha fazia uma miomectomia, dali a pouco os miomas voltavam e a gente tinha que operar de novo, ou até mesmo fazia uma histerectomia, dali a pouco a mulher tinha nódulo na mama, na tireoide, no ovário. Então, eram pacientes que eram crônicas, né? Sempre eu tava ali operando, tirando cada hora um nódulo em algum lugar. Por que que isso acontece? Porque a gente sabe que o desequilíbrio hormonal, esse excesso de hormônio estrogênio que produz o mioma, ele também tem relação com a produção de nódulos nas mamas, cisto nas mamas, cisto na tireoide, nos ovários. Por isso que a mulher que tem mioma, ela tem maiores chances de desenvolver nódulos e cistos na mama e na tireoide, por conta desse desequilíbrio hormonal. Então, quando a gente fala de cirurgia,
Tem duas cirurgias principais para miomas, tá? Cirurgia de miomectomia, que é quando a gente preserva o útero e remove apenas os miomas. É feita essa cirurgia principalmente para quem tem o desejo de engravidar, tá? Só que, como eu falei, mais da metade das mulheres que são submetidas à miomectomia tem o retorno dos miomas. Por quê? Porque a cirurgia de miomectomia é uma limpeza que é feita lá no útero. Então, remove os miomas, faz uma limpeza, mais um desequilíbrio hormonal. Mas isso aqui, ó, esse desequilíbrio hormonal aqui que tá causando o mioma, ele continua atuando no seu útero, ele continua estimulando o crescimento de novos nódulos, novos carocinhos, novos miomas no útero. Então, a cirurgia de miomectomia, se você fizer essa limpeza, essa cirurgia, e não corrigir o seu desequilíbrio hormonal, a chance do seu mioma voltar é muito grande. Mais da metade das mulheres que são submetidas à miomectomia tem o retorno dos miomas. Então, doutora, vamos tirar o útero por completo, né? Vou remover meu útero inteiro, já tive meus filhos, né? Muita gente acha, inclusive, que o útero só serve para procriar, né? Que é a única função do útero. E eu venho te trazer aqui que não, que o útero tem múltiplas funções. Ele regula o nosso metabolismo, ele ajuda ali na nossa anatomia pélvica, ele ajuda tanto na nossa função da bexiga quanto do intestino. Ele é um órgão que fica ali posterior à bexiga e anterior ao intestino. Então, quando a gente remove o útero, a bexiga pode cair, o intestino pode ficar frouxo, pode ter várias complicações, aderências, o canal vaginal pode ficar curto, pode ter alteração da vida sexual, né, da parte sexual, pode ter aderências, pode ter hernia, enfim, pode trazer várias complicações. E qual que é o grande agravo disso? É que a esterectomia, a remoção completa do útero, também não trata o desequilíbrio hormonal, né? Você tira o seu útero, você fica livre ali do seu sofrimento causado pelo mioma, mas o desequilíbrio hormonal continua dentro de você. E esse desequilíbrio hormonal, ele pode atuar em outros órgãos, como eu já te expliquei. Pode provocar nódulos e cistos em outros órgãos. Mulheres que têm miomas têm maiores chances de desenvolver nódulos e cistos em outros órgãos. Por isso que é muito importante que você trate o seu desequilíbrio hormonal, que você ajuste o hormônio estrogênio e progesterona, que você trate a sua predominância estrogênica, que ajuste resistência insulínica, que diminua fatores de crescimento, né? Para você parar de estimular seu corpo como um todo, não só no útero, mas como um todo, tá? Então, cirurgias, antigamente a gente achava que todo mundo que tinha mioma tinha que passar por cirurgia. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a maioria dos casos, aliás, a minoria dos casos tem indicação de cirurgia, né? Inclusive, eu já gravei um vídeo para vocês aqui no nosso canal sobre isso. Realmente, quem tem indicação de cirurgia? Qual que é a real indicação de cirurgia, né? Então, chama mioma no útero é perigoso? Quando que a gente tem que operar? Quando que é necessário fazer cirurgia? Eu expliquei lá os fatores de agravo, quando que você realmente tem a necessidade, mas a maioria dos casos não tem necessidade de cirurgia. É uma pequena porcentagem que realmente precisa de cirurgia, porque hoje a gente sabe que tem outros tipos de tratamento clínico, tá? Então, a cirurgia, seja miomectomia ou seja esterectomia, não tratam a causa, tá? Alivia alguns sintomas, ajuda em alguns processos, mas o desequilíbrio hormonal continua atuando aí dentro de você. E a embolização? Embolização é como se fosse um cateterismo, é um procedimento que se faz pelo um vaso aqui da nossa coxa, né? Então, entra ali, bota um catéter na nossa virilha, ali na nossa coxa, e esse catéter, ele vai lá no vaso sanguíneo que tá nutrindo o mioma, e ele coagula ali, ele bloqueia aquela via de nutrição do mioma, e o mioma, ele acaba passando fome, né? Ele pode começar a reduzir de tamanho, até mesmo ele pode morrer, né? Então, esse mioma, ele não chega nutrição nesse mioma. Então, esse é um procedimento de embolização. Qual que é o grande problema disso? A embolização também não trata o desequilíbrio hormonal e acaba tendo ali o retorno dos miomas, assim como na miomectomia, além de ser um procedimento invasivo, tá? Então, a embolização é um tratamento localizado, é como se fosse uma limpeza também, assim como a miomectomia, e também não trata o desequilíbrio hormonal, tá? O reequilíbrio hormonal é o que eu tô falando pra vocês, então a gente tem várias maneiras de fazer esse reequilíbrio hormonal. Como eu expliquei pra vocês, nós temos várias fontes de estrogênio, não só a nossa própria produção de estrogênio, não só ajustar a nossa própria fábrica de estrogênio lá a nível de ovário, né? Então, quando a gente tem uma predominância estrogênica, o nosso corpo tá te mandando uma mensagem, ó, tem algo errado, tem algo disfuncional aqui dentro, tá estourado esse estrogênio, tá na predominância, quer dizer que ele tá alterado, a fábrica natural de estrogênio tá prejudicada, tá desregulada, a gente tem que ajustar isso. Mas não só a nossa fábrica natural, mas como também os estrogênios externos, né, fora ovariano, né, extra-ovariano, como por exemplo, fitoestrógenos. Então a gente sabe que a gente tem que ter uma alimentação baixa, né, de fitoestrógenos ruins, xenoestrógenos, nós temos que identificar as toxinas ali que tem xenoestrógeno e fazer substituições inteligentes na nossa rotina, no nosso dia a dia, e já te adianto que isso é super fácil. Nós temos também da suplementação específica, nós temos vitaminas, minerais, uma suplementação específica para o reequilíbrio hormonal. A gente sabe que, por exemplo, a nossa tireoide tem uma relação muito íntima
com esse eixo de estrogênio e progesterona. E se a gente não tem a suplementação adequada de selênio, de zinco, de ferro, é muito difícil a tireoide ativar esse hormônio e colaborar para esse reequilíbrio hormonal. Então falta às vezes esse eixo ativado, falta uma suplementação específica, falta ali vitaminas e minerais de maneira otimizada para esse reequilíbrio hormonal. A gente sabe que a nossa microbiota intestinal tem uma relação muito íntima com isso. É lá no nosso intestino que é excretado, que é eliminado o estrogênio. Então se a gente não tem uma microbiota boa, esse estrogênio em excesso não consegue ser eliminado do nosso corpo, ele fica sendo reciclado e a gente fica lá sempre sofrendo com esse excesso de hormônio estrogênio, né? Então tem várias maneiras de fazer esse reequilíbrio hormonal, tem várias ferramentas que a gente pode aplicar na nossa rotina, no nosso dia a dia de maneira prática, dinâmica, pra gente ficar livre disso e ajustar não só miomas, mas também prevenir e tratar outras várias doenças como endometriose, adenomiose, nódulos e cistos na mama, tireoide e ovários, tá? Então o reequilíbrio hormonal é hoje um grande trunfo que a gente vem trazendo para as mulheres que sofrem com miomas. A ciência vem trazendo o benefício disso, vem mostrando, vem comprovando o benefício disso cada vez mais. E acompanhamento? Acompanhamento não é um tipo de tratamento, tá? Eu vejo muitas mulheres também que recebem o diagnóstico, falam assim, seu mioma é pequenininho, deixa ele aí, não precisa fazer nada, vamos acompanhar daqui tanto tempo a gente faz outro ultrassom, daqui tanto tempo a gente faz, enfim, outro exame, vamos só acompanhar. Gente, acompanhar, você tem uma doença, tá? Não é normal o corpo ter o surgimento de cistos e nódulos. Não é normal. Nosso corpo ele não é feito para isso, né? Ter o surgimento de cistos e nódulos. Toda vez que a gente tem o surgimento de cisto e nódulo, é um sinal de uma disfunção. Né? É um sinal de um desequilíbrio, de um desajuste. Então, seu corpo tá te dando uma notícia, ele tá te informando, ele tá te pedindo ajuda, ele tá te falando que tem algo errado. E você ficar simplesmente olhando algo errado, ficar acompanhando algo errado, ficar vendo ali o algo errado piorar cada vez mais, a ponto, né? Então você vai acompanhando, a hora que tiver grave, que tiver ruim, então a gente opera, né? Então acompanhar não é um tipo de tratamento. Acompanhar você apenas vai ver ali a evolução do seu quadro piorar cada vez mais. Inclusive eu trouxe esse artigo científico aqui. Esse artigo científico ele mostra a incidência e crescimento dos miomas uterinos, né? É um estudo prospectivo baseado em ultrassom em mulheres jovens, tá? E nesse artigo científico, não sei se dá pra vocês lerem por conta da letrinha aqui, é pequenininha, ele foi feito em mais de 1.000 mulheres, tá? E o que ele comprovou? Que a mulher, olha só isso aqui, ó, a mulher que já tem mioma, a chance dela desenvolver um segundo, um terceiro, um quarto mioma é mais do que o dobro do que uma mulher que não tem mioma, tá? Então, se você já tem um mioma, você tem uma chance mais do que duplicada de desenvolver mais miomas em relação às mulheres que não têm miomas. Por que que isso acontece? Porque a gente sabe que se você já tem um mioma, você já tá sofrendo com desequilíbrio hormonal. Seu corpo já tá ali sofrendo com isso, já tá apresentando esse desequilíbrio hormonal. E se você simplesmente manter esse desequilíbrio hormonal, a chance é que a doença piore cada vez mais, os miomas multipliquem ou até mesmo cresçam, tá? Inclusive é isso que avaliou esse estudo aqui, ó. O crescimento médio dos miomas foi de 89% a cada 18 meses. Então, se a gente simplesmente só fazer acompanhamento, tá? Vou só acompanhar. A cada 18 meses, ou seja, a cada ano e meio, os miomas crescem em média 89%. Se o mioma, ou miomas maiores que 2 centímetros, eles tiveram uma taxa de crescimento médio um pouco abaixo de 100%, tá? Já os miomas menores, aqueles piquitiquinhos, tá? Os miomas menores que 1 centímetro de diâmetro, eles tiveram uma taxa média de crescimento de quase 200%. Ou seja, os miomas pequenos são os que mais crescem. Então, quando a gente pega uma mulher, ela faz um diagnóstico, uma mulher que tem mioma pequenininho, esse é o mioma que mais tem chance de crescimento, de taxa de crescimento médio de 200%, tá? De 200% nesse período aqui de 18 meses. Então, os miomas pequenos são os que mais crescem. Então, por isso que eu falo que acompanhamento, ele não é um tipo de tratamento. Acompanhamento é você simplesmente ficar observando a doença evoluir, a doença piorar, a chegar num ponto crítico, a ponto de você ter ali que perder um órgão, a ponto de você ter que fazer uma cirurgia de urgência, por exemplo, né? Então, o que eu sempre falo? Faça o tratamento. A gente já sabe o que faz o mioma crescer, o que faz o mioma surgir é o desequilíbrio hormonal, é o excesso de hormônio estrogênio. Então, por que você já não vai ajustando isso, né? Conforme eu expliquei pra vocês aqui, dos pilares, né? Desde uma alimentação anti-inflamatória, anti-estrogênica, né? Sem fitoestrógenos ruins,
retirada de toxinas que são xenoestrógenos, diminui sua predominância estrogênica, diminui sua resistência insulínica. A gente sabe que o hormônio insulina, picos de hormônio insulina, liberam fatores de crescimento, IGF-1, IGF-2, e esses fatores de crescimento, eles corroboram, eles aumentam ali o crescimento do mioma. Então, ter uma alimentação que não faça picos de glicose, picos de insulina, ajuda muito nesse processo de tratamento. Então, são atitudes simples, práticas, dinâmicas, que você aplica no seu dia a dia, que você vai simplesmente fazendo com que esse desequilíbrio hormonal vá se corrigindo e que não haja esse estímulo hormonal intenso aqui a ponto de fazer o seu mioma crescer, se desenvolver e piorar cada vez mais. Então, tem tratamento. Por que a gente vai simplesmente ficar observando a piora do quadro? Não tem tratamento. Por que simplesmente a gente vai ficar tapando o sol com a peneira ou fazendo limpezas que não tem uma resposta boa a longo prazo? Ajuste a causa, ajuste a raiz do problema, ajuste a sua predominância estrogênica, tá? Eu venho trazendo mais vídeos sobre isso pra vocês, eu quero explicar em detalhes pra vocês aí sobre predominância estrogênica. Eu tô trazendo alguns vídeos conceituais, base, né, pra vocês entenderem o que é mioma, quais são os sintomas, enfim, detalhes disso tudo pra vocês terem essa base, essa noção do que é o reequilíbrio hormonal, de como que a gente pode fazer o reequilíbrio hormonal. Deixo mais uma vez o convite pra vocês, se você quer entrar para o método 5R, que é um programa natural para reequilíbrio hormonal, para tratar predominância estrogênica, ajustar a sua produção natural de progesterona, ativar neuromoduladores, diminuir picos de insulina. Eu vou deixar o link do método 5R aqui na descrição desse vídeo, tá? E eu quero te conhecer, eu quero saber de você. Quais são os seus principais sintomas? Quais são os seus principais sofrimentos em relação ao mioma? O que você apresenta aí? Se você já teve indicação de cirurgia, conta aqui para mim nos comentários, porque através da informação que você me traz nos comentários, que eu venho trazendo maiores informações para vocês aqui, né? Eu venho gravando vídeos, trazendo conteúdos para vocês, né? Eu preciso saber qual que é o seu desejo de conteúdo aqui, qual que é a sua necessidade de informação, que aí eu trago essa informação para você. Então, deixa aqui seu comentário, que vai ser muito útil no momento que a gente estiver planejando e produzindo mais vídeos. E eu que também quero te convidar a se inscrever no canal, inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho ali para você receber tudo sempre em primeira mão. Sempre que eu estiver postando vídeos por aqui, trazendo novidades por aqui, você vai receber, você vai ser notificado. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui, qual que é o tema que você quer ver por aqui, o que você quer saber mais sobre o mioma, como que eu posso te ajudar, de que maneira que eu posso te ajudar, e também vou deixar o link do método 5R para você entrar e ter seu ajuste hormonal. Bom, um beijo, vou ficando por aqui, espero o seu comentário e até o próximo vídeo.